Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio, eu vi uma frase que dizia o seguinte: rádio é som e dom. E eu posso te garantir que acho que som, eu tenho certeza que sua emissora tem. Dom, eu acho que não tem, porque eu não tenho a voz que vocês têm para fazer um programa tão brilhante como vocês sempre fizeram. Eu os cumprimento a vocês todos da bancada. Estou à inteira disposição para responder aquilo que estiver à minha altura. Eu sei que talvez eu não tenha habilidade com o microfone, mas na medida do possível vou mostrar transparência, honestidade, acima de tudo, na resposta. E eu agradeço muito por essa oportunidade. Obrigado, Vanderlan. Fique à vontade. André Rodrigues. Obrigado, Pasqueto, companheiros. Vanderlan, satisfação em ter você aqui na Sagres, ao vivo com a gente. E o carro-chefe sempre é o futebol, né, no clube de futebol. Em cima disso, quais são as suas propostas para o futebol do Goiás? Como é que você vê o futebol do Goiás sob o seu comando, caso você vença esse pleito? Um abraço, bom dia, Vanderlan. Bom dia. Muito bom dia. Bom, a plataforma principal da nossa meta mesmo é fazer um time competitivo que venha lutar pelo título. É lógico que ninguém pode chegar aqui e falar assim, vou montar um super time, ser campeão brasileiro, essas coisas, porque já vi muitos clubes que montam super equipe e não é campeão, mas pode ter certeza que na medida do possível, dentro dos recursos que nós vai proporcionar ao Goiás Esporte Clube, a gente tem a intenção de montar um time competitivo para tentar lutar por alguns títulos. Quando você coloca um time forte e competitivo, já seria de forma imediata ou mais para a sequência da temporada? Olha, tudo tem sido dentro de um planejamento orçamentário. Nós não sabemos qual a realidade que passa o Goiás hoje, até porque a gente não tem acesso nem para entrar lá para saber. Você tem ideia, a listagem para saber quem pode votar, nós não temos. Então, imagina a gente fazer um planejamento, chegar aqui, propor para os ouvintes, para os torcedores, principalmente para a imprensa que cria uma expectativa em cima da gente, e a gente chega, não cumpre aquilo que a gente promete. Então, primeiro eu tenho que entrar e saber qual a possibilidade orçamentária para a gente fazer o compromisso. Mas pode ter certeza que onde o Goiás estiver dentro do orçamento, junto com a minha chapa, que tem elemento bastante capacitado, nós vamos montar um grande time. Só antes da sequência ao Tempo Futebol, você deu um gancho para mim aí, que você usou a expressão que vocês não têm a listagem, né, de quem vota. De fato, isso é fato, vocês não têm a listagem dos conselheiros, porque a informação foi passada para a imprensa que no sábado, o dia que saiu o edital, naquele mesmo sábado, ainda à noite, essa listagem foi afixada lá na Serrinha e repassada para a chapa de vocês. Mas depois que saiu essa listagem, houve mudança, porque tinha um prazo ainda para efetuar os pagamentos daqueles que estavam inadimplentes. E hoje era para sair no mural lá do Goiás a relação dos que pode votar. E até agora não chegou nas minhas mãos a quantidade de quem poderá votar. Não, ok. Até em cima disso, seria sábado, né? Para o pessoal adequar, né? A questão financeira. Isso. E aí, eu até conversei hoje mais cedo com o Rui, responsável pela comissão da eleição Goiás. Ele me disse que até às 11 horas da manhã eles teriam já essa posição, né? Dos conselheiros aptos a votarem na eleição do Goiás. Vanderlan, ainda com relação ao futebol do Goiás, sob o seu comando, eu li aqui as suas propostas e lá tem a expressão, a frase, imparcialidade no futebol. O que é isso na prática? O que vinha acontecendo para agora ser algo diferente? Essa expressão, imparcialidade no futebol. Eu acho que dentro do Goiás tem muita gente que manda e desmanda, certo? E nossa chapa tem elementos suficientes para gerir o futebol. Nós temos o doutor Marcão e tem o Luvanor. Então a gente tem a obrigação mesmo de analisar os pontos de vista que eles têm para apresentar. Nós não vamos ter colegiado, mais tantas pessoas para interferir no trabalho deles. Então a gente tem certeza que esses elementos que estão na nossa chapa são eficientes, capacitados para passar para a gente, dentro daquele orçamento, da minha capacidade do orçamento que nós podemos fazer, eu assino o que eles fizerem. O Carlão e o Luvanor são pessoas atualizadas
no futebol. Você enxerga dessa forma o Carlão e Luvanor atualizados? O futebol mudou muito nos últimos anos, a relação com empresários, a relação com os clubes, enfim, ambos, a dupla, Carlão e Luvanor, estão atualizados? Olha, para você falar que está atualizado, eu não posso garantir. Não posso, mas eu sei que eles acompanham o futebol não só goiano, como nacional e internacional. O Luvanor é indiscutível. Vocês sabem que ele é um conhecedor, um estudioso de futebol, certo? Talvez falta um pouco de experiência, porque ele não teve a oportunidade. Mas acho que todos nós que temos o talento de administrar alguma entidade, entra um pouco com a força de vontade e a capacidade e a experiência vai adquirindo na medida do possível. Também nas propostas de lá, a contratação de um técnico de peso. Isso já seria de forma imediata? Você assumir de primeiro, o Goiás já teria um técnico de peso de forma imediata? Bom, tudo isso pelo curto prazo que tem para fazer agilizar algumas situações, a gente já tem estudado essa possibilidade, sim, e tem feito alguns contatos. Mas eu acho que seria muito precipitado da minha parte se eu chegar a falar que nós estamos contratando técnico, somente internacional, como já foi divulgado. A gente tem essa vontade, sim, já teve contato, sim, mas não tem nada concluído. A questão do Benito, existe negociação em andamento com ele ou foi só uma sondagem? Olha, a gente está em fase de sondagem, por enquanto. Vanderlan, como é que você vê a base, né? Como é que vai ser o seu investimento na base do Goiás Esporte Clube? Como é que você vê a base no contexto? Isso é fundamental, né, André? Você vê que todo o patrimônio que o Goiás tem hoje saiu de onde? Da base. Vão dar o exemplo pelo Luvanor. Hoje, pode dizer, 80%, 70% do patrimônio do Goiás saiu da base. Quem foi? A venda do Luvanor. Certo? Então, por que não focar nessa parte da base? E eu acho que nós vamos fazer um trabalho bastante eficiente, competente na base. E até em cima disso, atualmente, o time na Série A está utilizando muitos garotos na formação titular e também no banco de reservas. Então, você comunga com esse pensamento? Seria a sua linha de trabalho, de repente, se contratar alguns atletas experientes, mas, de uma forma geral, o elenco está recheado de atletas da base? Com certeza, esse aí é o plano nosso. É lógico que tem que agregar profissionais mais experientes, que ele a garotada da base vai adaptando mais rápido, né? Trabalhando junto com o mais experiente. E esse é o plano, sim. Vanderlan, questão financeira do clube. Você já tem alguma informação concreta? Como está o Goiás na questão financeira neste momento? Se tem, como é que seria, né, o seu trabalho na linha financeira do clube sob o seu comando? Olha, André, pode ter certeza, nós não temos, mas isso eu te garanto. O que eu sei é administrar plano financeiro. Eu nasci para administrar, certo? Eu tenho sempre como norma, em qualquer lugar, fazer um planejamento orçamental. Então, nós temos que fazer aquilo que nós temos em mãos lá. Nós não vamos fazer besteira, porque é um patrimônio adquirido com muito sacrifício. O Goiás é respeitado no Brasil inteiro pela honestidade, pelo cumprir seus deveres, e eu jamais vou fazer um plano fora do alcance do nosso orçamento. A questão do marketing, a sua visão sobre o marketing do Goiás? É fundamental. Nosso departamento de marketing pode ter certeza que não está concluído, mas nós vamos trazer um grande profissional para trabalhar junto com a gente. De fato, Amarildo Gonçalves está com vocês o marketing? Isso é fato? Olha, eu não posso responder pelo Amarildo, porque de princípio ele estava, e eu posso te garantir que eu incluí nessa chapa, que eu sabia que existia um elemento, aliás, todos os elementos lá, alguns eu conhecia mais, outros menos, mas o que eu mais conhecia é o Amarildo, é um parceiro, é um amigo particular, é um irmão, certo? Eu confio muito na capacidade dele e na hombridade dele, e eu aceitei esse cargo quando eu vi que ele também estaria junto com a gente, devido a alguns problemas particular e profissional da área dele, acho que ele ficou impossibilitado de assinar pela chapa, mas eu tenho certeza absoluta que posso contar com ele, porque ele, acima de tudo, do que ele fez comigo, compromisso moral, ele vai me ajudar sim, independente de estar junto na chapa ou não. A sua visão do futebol feminino? A sua visão do futebol feminino?
Olha, eu confesso a você que eu tenho pouca experiência nesse negócio. Como existem normas e tem que ser cumprida, é lógico que a gente vai ter que criar esse departamento lá e com certeza vamos fazer o que é possível, né? Esportes olímpicos, também na mesma linha do futebol feminino? Oh, tenho certeza. Nós temos um membro da nossa chapa lá muito competente, um jovem, o Vitor, e ele tem certeza que vai fazer um belo trabalho, até porque ele já foi aluno de natação, competiu fez algumas competições, trouxe grandes resultados. É um garoto novo, mas de boa experiência, que eu tenho certeza que ele vai desenvolver um grande trabalho nessa área aí. Agora, Vanderlan, e a sua visão sobre a questão estádio, a questão arena do Goiás, né? A mesma, ela comporta já hoje algo em torno de 14 mil pessoas. O projeto final para 26 mil pessoas. Como é que você vê a questão da arena? Tá na hora de tocar a mesma, tentar finalizar a mesma, ou é a hora de investir no futebol? De uma forma geral, qual que é a visão do Vanderlan com relação ao estádio do Goiás, a questão arena? Bom, a arena, pelo que eu vi e entrei lá há poucos dias para conhecer, que há muito tempo que eu não ia, até porque nunca fui convidado para ver, está lindo, maravilhoso. O trabalho que está sendo feito lá está sendo muito bonito. É lógico que não terminou, mas antes de fazer qualquer compromisso ou investimento na arena, a gente tem que pensar no futebol. Esse é o carro-chefe nosso, onde impulsa o coração do Goiás. E quem que é o coração do Goiás? A torcida. Se ela não estiver impulsionada, nós não temos futebol. Então, quem que investir? Num time bom, num time competitivo. Agora, é lógico, no futuro, que a gente tiver os recursos, tiver condições, vão terminar sim. Esse estádio vai ser concluído, se Deus quiser. Se não for no nosso mandato, se por acaso a gente for eleito, que o tempo é curto e eu sei que ali não se faz as coisas de um dia para a noite, então a gente vai deixar algum tijolinho plantado lá para ajudar a concluir. O senhor colocou aí que não foi convidado para conhecer, né, a arena, o estádio do Goiás que está em andamento, as obras, enfim, um certo desapontamento? Não, eu não tenho constrangimento nesse ponto aí, até porque eu me sinto também sócio, eu tenho 40 e tantos anos que eu sócio, eu me admiro pelo seguinte, talvez falta um pouco de consideração. Eu, naquele jogo do Palmeiras, por exemplo, eu queria assistir. Me ofereci assistir o jogo lá, mas impediram. E me impediram entrar lá para assistir o jogo. Me impediram, exigiram exames, exigiram muitas coisas, com 72 horas para você tem que ser convidado, certo? Eu respeito. Então eu não vou nem comentar isso aí, até porque eu sei que tem elementos ali que não pode fazer aquilo que talvez quer fazer. Talvez é impedido de fazer. Na questão arena, houve esse ano a campanha de doação de cadeiras para a arena. O senhor doou alguma? Participou desse movimento da direção do Goiás? Não doei, até porque nunca me solicitou. Você pode ter certeza que se tivesse solicitado, eu doaria. Vanderlan, com relação a Raimundo Queiroz, o ex-presidente Raimundo Queiroz, ele vai estar presente na sua direção de alguma forma, ou no futebol, ou em alguma outra função? De jeito nenhum. Por que não? De jeito nenhum. O Raimundo é uma pessoa que eu tenho maior respeito pelo profissionalismo dele como diretor de futebol. Foi um dos elementos que levou o Goiás mais longe na Libertadores. Mas nós temos uma forma de administrar que talvez ele não enquadra, certo? E eu preferi manter amizade com ele fora do futebol do que dentro do nosso meio. No momento, a informação que eu tive junto à comissão do Goiás Eleitoral, agora pela manhã, que uma chapa já foi registrada, a chapa de Paulo Rogério Pinheiro, com 214 assinaturas. 214 assinaturas. O universo no Goiás são 257 conselheiros, certo? 257. E até até sexta, né? 235 estavam aptos. Se a gente for a ter a questão de 1/5, né, para registrar a chapa, não sobraria conselheiros para o Vanderlan ou qualquer outra pessoa registrar uma chapa. O senhor já conseguiu as assinaturas? Como é que está esse processo? Pelos números que você apresenta aí, você vê que nós não conseguimos. Isso. Né? Pode até ter conseguido, mas será com 2 assinaturas na chapa de lá, na chapa da cá, e vai ser cancelada a assinatura dos dois. Então, por aí você vê
como é que funciona a liberdade da gente concorrer a uma eleição dentro do Goiás. Então eu posso colocar que até amanhã pela manhã, onde se encerra o prazo, às 10 horas da manhã, a tendência é essa, de termos somente uma chapa, que seria a chapa do Paulo Rogério Pereira escrita. A tendência seria essa? André, eu acho que tem outros meios que eu não gostaria de divulgar aqui para a gente registrar a chapa. Eu sou dos princípios de liberdade e tinha que ser feita a vontade do torcedor, mas já que o torcedor, o sócio não tem esse direito de assinar e nem votar, que entre na consciência dos conselheiros, que era eles que eram obrigados a assinar, que tem medo de assinar, não sei porquê. Certo? Então, diante disso aí, eu jogo a responsabilidade todinha em cima dos conselheiros. Já que eles, de vez em quando, se encontram, fala, reclama, porque tem que mudar, mas por que não assinou nossa chapa? Por quê? E aqueles que falam que votam e não assinam? Por aí você tira ideia como funciona o Goiás. Em cima disso, vocês podem tentar alguma ação na justiça para que a eleição não aconteça quarta-feira? Eu não gostaria de falar sobre justiça. Eu acho que justiça, quando vem justiça, por mais respeito que eu tenho o judiciário, eu acho que muitas coisas que acontecem nos resultados é injusto. É injusto. E eu não quero entrar lá com uma chapa registrada na justiça. Eu queria entrar com a democracia, a assinatura, para que as pessoas saberem que existe possibilidade de mudar a direção do Goiás. Certo? Com liberdade, com transparência, cumprindo o estatuto, cumprindo as regras, honestamente, certo? É isso que eu gostaria. Mas, diante dessa situação, e se for impossibilitado, eu tenho uma chapa e alguns conselheiros que me orientam e têm me procurado fazer isso, certo? Confesso a você que pode até ser feito judicialmente a registro da chapa, mas eu confesso a você que não é dos meus princípios, porque eu não gosto disso. Então, pelo Vanderlan, não teremos essa ação, pelo Vanderlan. Se depender de mim, não. Mas pelos demais, pode ser que haja. Não vou falar que os demais, alguns. Certo. Vanderlan, então, tipo assim, de bate pronto com você. Você está sendo muito sincero com a gente aqui na Sagres. Até entendo que você fez um desabafo nesse momento. Então, a linha de raciocínio é essa. Não tem como fugir disso. Até amanhã, às 10 horas da manhã, na questão estatuto, não teremos o registro da sua chapa pela falta de assinaturas. Mas existe a chance de haver uma ação judicial de repente, permitir que a chapa de vocês seja registrada e que tenhamos o pleito com duas chapas na quarta-feira, ou de repente nem tenhamos o pleito na quarta-feira. Isso é fato. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Até porque algumas coisas também, algumas providências foi tomada junto do departamento jurídico. Quem sabe até poderá adiar essa eleição. Da minha parte, para encerrar contigo, eu queria, Vanderlan, que você se dirigisse nesse momento ao torcedor, né, ao sócio proprietário do Goiás, aos conselheiros do Goiás, que estão ouvindo a rádio, a Sagres, nesse momento. Qual que é a sua mensagem a eles? Qual que é o pedido do Vanderlan de Alcântara? Eu falo pré-candidato porque a chapa não foi registrada, então não posso colocar ainda como candidato. Pré-candidato Vanderlan no pleito Goiás. Qual que é a sua mensagem a eles ou de repente um pedido a eles? Bom, pedir agora para aqueles que já assinaram outra chapa é difícil, né? Assinar na minha para ficar nula a assinatura das ambas as chapas, né? Mas eu gostaria que eles conscientizassem, botassem a mão na consciência e saber que eles não têm direito de reclamar depois, já que eu expus. Eu sou uma pessoa que expus, não precisava disso. Se eu fosse acompanhar o conselho de amigos, de irmãos, pessoas que gostam de mim, eu não estaria expondo. Mas pelo amor que eu tenho no Goiás, pelo carinho, pela paixão que eu tenho no Goiás, me expus a ajudar o Goiás. E já que eles não quis assinar e teve que assinar para outra chapa, que eles assumem a responsabilidade de amanhã ou depois não ficar reclamando da mesmice que vem acontecendo quantos anos, né? Então eu gostaria que esses ouvintes que está me ouvindo, o torcedor, saiba que o Vanderlan Alcântara botou à disposição todo o seu tempo integral para o Goiás Esporte Clube.
não é vaidade, não é forma de aparecer, até porque vocês vê a dificuldade que eu tenho em comunicação. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a pedido de pessoas que eu tenho muita consideração, que é o Charlinho, que é uma pessoa maravilhosa, o Lopinho, que é uma pessoa que a gente tem um carinho. Eu não posso negar um pedido, mas vocês percebem que eu tenho dificuldade. Eu não sou de microfone. Eu falei no início, não tem nem dom para isso, certo? Eu sei administrar. Já que esses conselheiros que não assinou, que não quis assinar, não reclame, porque a responsabilidade é todas dele. Certo? E o dia que vocês fizerem o comentário de vocês, fulano, joga em cima deles, joga em cima desses conselheiros. Por que não pode mudar? Eu tenho uma proposta. Você pode ter certeza que ia mudar. Muitas coisas vai mudar no Goiás, se caso eu for eleito. Tudo pode acontecer. Certo? Eu estou falando não como um derrotado. Eu estou aqui honrar o mérito mesmo, porque eu cumpri a minha obrigação junto com a minha chapa. Eu sei das dificuldades, mas eu tenho algumas esperanças. Confesso a você que tem algumas esperanças, sim. O senhor tem quantas assinaturas? Olha, se falar a verdade, até pede para não falar, mas eu falo, eu sou transparente. Dói a quem doer. Nós temos 38 assinaturas só. 38? 38 assinaturas. Então, tem muita gente que assinou na sua e assinou do Paulo Rogério também, então. Com certeza. Com certeza. Você vê como é que as coisas funcionam. E agora os nossos comentaristas vêm também para essa sabatina. Lembrando que amanhã, no mesmo molde, será feita a sabatina com Paulo Rogério Pinheiro, que é o candidato da chapa Nova Gestão. Promoção bombástica, sem ter pisos. Porcelanato polido retificado 70 por 70, R$ 49,90. Acesse semterpisos.com.br. Sem Ter Pisos, o shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Agora há pouco eu anunciei os comentaristas e me esqueci do Theo José. O Theo José deixou uma pergunta aqui para o Vanderlan Alcântara. E vamos a ela. Vanderlan, um abraço para você, é um prazer falar com você, boa sorte. E a minha pergunta vai em duas para você. A primeira, eu queria saber quem descobriu e como descobriram o nome do espanhol de 68 anos de idade, Benito Floro, que treinou a equipe do Barcelona há quase 30 anos e os últimos trabalhos dele foram no Marrocos, no Canadá e na Costa Rica. Na Costa Rica treinou uma equipe e encerrou seu trabalho em 2017 e está parado então há praticamente 3 anos. Eu queria saber como é que chegaram o nome desse treinador espanhol de pouca expressão, que pouca gente conhece no mundo e que tem no currículo, treinou a equipe do Barcelona há praticamente 30 anos. Então eu queria saber como é que vocês chegaram ao nome deste profissional e que já estão conversando ou estariam conversando com este profissional. E a minha outra pergunta é até mais simples. O que você pensa no momento em que o Goiás vai precisar diminuir despesas dos 3 centros de treinamentos que o time tem, o Parque Anhanguera, a Aparecida e também a Serrinha. Um abraço, Vanderlan. Ô, Theo, como é bom te ouvir. Aliás, eu ouço todo dia, né? Agora, direcionando a pergunta para mim, é um prazer te ouvir melhor. Theo, você sabe que as minhas limitações, eu confesso a você que essa parte de futebol, nós temos um elemento que cuida dessa, na nossa chapa, o senhor Olavo, que trata de assuntos internacionais. Eu sei que eles fizeram alguns contatos com esse treinador. Mas como nós temos esse departamento, inclusive eu queria corrigir, eu chamei o Dr. Marcos, né? Nosso departamento de futebol é o Dr. Carlos, Dr. Carlão e o Luvanor. E são pessoas tão competentes que eu deixei para eles analisar esses tipos de propostas, até porque eu estou focado inteiramente na eleição, em conseguir assinaturas dos conselhos. Então, eu não posso te responder como devia responder para você aquilo todo detalhadamente. Mas eu tenho certeza que esse departamento do futebol, Dr. Carlão e o Luvanor, com certeza tem uma resposta mais concreta, certo? Sobre o problema da outra pergunta, diminuir as despesas nos 3 CTs, Vanderlan, no Parque Anguera, no Buriti Sereno e também na Serrinha, diante do cenário de que o Goiás não terá receita.
Certo, isso aí eu sei fazer muito bem, você pode ter certeza. Primeiro é enxugar a nossa administração. A gente sabe que lá está muita gente que poderá ser reduzido. A gente sabe administrar e você pode ter certeza que vai adequar o nosso orçamento. Agora, enxugar as estruturas de campo, toda essa estrutura física, aí eu vou precisar do auxílio de um departamento que é o de patrimonial, que é o Danilo. Ele sabe fazer isso, eu tenho certeza que ele é eficiente, competente para trazer até a mim todo o que nós temos que fazer. Bom, estão conosco aqui também o Evandro Gomes, o Craquitinho, o José Carlos Lopes, com quem começo e dou a oportunidade aqui de fazer o primeiro questionamento ao Vanderlan Alcântara. Lopes. Obrigado, Pasqueto. Um abraço, Charlie, Theo, Tim, André, Evandro, Natália, todo o nosso time. Um forte abraço. O futebol me deu grandes amigos, muitos amigos. Graças a Deus, os meus grandes amigos estão em torno do futebol. E o Vanderlan Alcântara é um desses. Um amigo que eu consegui, começou naquela relação comercial, a Vascafé se juntou a nós, lá no tempo das feras do Cajuru, e eu passei a ter esse relacionamento comercial com o Vanderlan, e nos tornamos amigos ao ponto de um frequentar a casa do outro, da gente ir para um restaurante juntos. Então é aquele amigo que eu tenho, amigo como irmão. E tão amigo irmão que eu tive a liberdade de chegar para ele e falar assim: não entra não disputa, não entra nisso não, porque esse negócio de futebol é bom só para torcer, para trabalhar, para estar no futebol, você vai perder sua paz, você vai perder muita coisa que você tem hoje, a sua liberdade, e o futebol vai te tirar. Mas ele tem tanta personalidade que ele não me ouviu e não ouviu outras pessoas. E está aí disputando. E agora, eu acho que ele tem que ir até o final e torço por ele, porque é um amigo irmão, para que ele seja bem sucedido, pelo menos para disputar o pleito, com possibilidade de ganhar. Vanderlan, o assunto futebol toma conta da mesa e a minha pergunta vai em torno do futebol mais uma vez. O Marcelo Almeida está saindo e está saindo com arrependimento de ter deixado o futebol na mão de pessoas que ele confiava, e ele ficou um pouco distante, pelo que ele conta. E hoje é um dos grandes arrependimentos que ele tem na saída dele, é de não ter tocado o futebol. Você tem a confiança no doutor Carlão, no Luvanor, e você, de que forma que você vai se inteirar de que eles estão certos? Como é que você... É liberdade total, ou você, vendo o que está passando com Marcelo Almeida, se você vai tomar também partido no futebol, passar a viver mais o futebol, Vanderlan? Bom, em primeiro lugar eu quero falar o seguinte: a nossa amizade realmente foi através do esporte, foi a melhor forma que Deus nos deu, achou para nós se aproximar. Então, acho que isso foi muito gratificante e eu agradeço a Deus todos os dias por ter essa amizade com você, que foi a melhor forma que Deus nos deu, foi através do esporte, certo? Sobre o nosso departamento de futebol, o Dr. Carlão, o Luvanor, eu acho que eles vão ter autonomia, sim. Eles vão ter autonomia, mas é lógico, na hora de a caneta está na minha mão, tem que ser analisado nossas condições de fazer aqueles compromissos. E eu tenho certeza que eles vão me respeitar, certo? Que é igual eu falei no começo, nós não podemos assumir compromisso para não cumprir. E eu tenho certeza que eles não vão fazer isso, né? A outra pergunta... Não, foi essa em cima do futebol, porque o doutor Marcelo Almeida está saindo, e ele mostra arrependimento de não ter vivido mais o futebol. Porque ele, como médico há 30 anos do Goiás, e foi uma das coisas que eu disse, ele viveu contratação de jogadores, ele ficou em vestiário durante intervalo, ele ficou no banco de reservas durante muitos jogos, ele ouviu preleções, então ele deveria ter aprendido mais de futebol e deveria ter vivido mais o futebol. E ele deixou na mão de pessoas que ele confiava, que ele confia, e hoje ele se arrepende. É por isso que eu fiz essa pergunta para você, se neste caso também você não estaria provavelmente incorrendo no mesmo erro que o doutor Marcelo Almeida. Eu lamento, coitado deles, ter passado essa situação.
E em cima desses erros, talvez eu possa evitar, né? E eu, entrando para dentro da diretoria, com certeza eu vou procurar a melhor forma que eu possa ajudar, sem me comprometer e sem tirar a autonomia dos nossos diretores. Olha, o André Rodrigues tem uma informação, é a listagem final de quantos conselheiros adimplentes que estão em dia que poderão votar, né, André? Confere, fechado aqui, Banderlan, ouvintes internautas, listagem final do Colégio Eleitoral do Goiás. Contempla 236 conselheiros. 236 conselheiros, como para escrever chapa é necessário mais de 1/5 dos conselheiros aptos, dessa forma 48 assinaturas. 48 assinaturas de conselheiros para registro de chapa. A listagem, né, dos 236 conselheiros já está aí no site do Goiás. A relação dos 236 conselheiros aptos a votarem na eleição do Verdão. Já essa listagem já consta no site do Clube do Goiás. Pasqueto. Show de bola. Então, é mais de 1/5. É 1/5 mais 1. Isso. É isso. Dá Daria 47,2 Isso. mais 1. 48. Então, 48 conselheiros é o que cada chapa precisa para ser registrada. O Vanderlan Alcântara nos disse agora há pouco que tem 38 assinaturas. Faltam mas 10. Com certeza gente que votou em 2, o que anularia. Anularia para um lado e anularia para o outro também. E amanhã até às 10 da manhã é o prazo final. E eles divulgam até às 3 da tarde. Confere, 3 horas o resultado. Exatamente. Tim, a sua pergunta para o Vanderlan Alcântara, por favor, Tim. Primeiro, boa tarde, Vanderlan. Prazer estar com você novamente. A gente se viu, acho que uma vez só presencialmente, né? O André já fez várias colocações de forma brilhante, o Lopes. E eu vi seu plano de governo, caso você vença. E nele chama atenção a questão, além do futebol, óbvio, do torcedor. E você disse que quer uma aproximação maior do torcedor, né, e até um conforto maior para o torcedor. Como que seria essa aproximação? O que você faria diferente do que não está sendo feito agora? Acho que para trazer o torcedor para perto da gente, a melhor coisa é trazer resultado. Se formar um bom time, eles vão aproximar mais, né? E com paz, com alegria, né? Satisfação, que quando o time está ruim, não tem resultado, eles afastam mais. Então essa é a melhor forma de eu aproximar deles, aproximar da gente, né? E dizer para eles entender a situação também no começo, que não vai ser fácil, né? A gente, por mais vontade que tem, talvez a gente não tenha a experiência suficiente para fazer essa alegria deles tão cedo. Mas você pode ter certeza que, de acordo com as nossas possibilidades, a gente vai se aproximar deles. E nessa questão do conforto, você mudaria alguma coisa na maneira do sócio torcedor? O que poderia ser mudado para dar um conforto maior para esse torcedor, uma possibilidade dele estar mais próximo do clube? Primeiro, ter a liberdade de votar pela uma chapa. Se eles votam, eles que colocam o presidente executivo lá, com certeza ele já está mais próximo. E a responsabilidade é dividida também entre os conselheiros e o torcedor, sócio-torcedor. Então, com essa democracia, com certeza eles vão ter o direito e os deveres dele também para ser cumprido também. Que a hora que der certo, os méritos é de todos. Se der errado, o erro também é de todos. Charlie Pereira, a sua pergunta. Baseado também no plano apresentado de propostas, Vanderlan, Namir Rights, hoje o estádio da Serrinha tem o nome de estádio Ailê Pinheiro. Sua vontade é trabalhar nesse sentido, buscar uma empresa que possa adquirir esses Namir Rights. Você entende que é algo normal hoje no futebol, é algo que não tem como voltar atrás? Charles, eu confesso a você que eu não tenho o suficiente para dar essa opinião. Eu só acho o seguinte: qualquer compromisso que vem formar com algum parceiro, a gente vai respeitar o seu Ailê Pinheiro, porque ele vem há 50 anos trabalhando em prol do Goiás, certo? Ele fez muito pelo Goiás, e eu acho que nada poderá mudar o nome daquele estádio lá. Mas com certeza nossa intenção
é ampliar e terminar aquela obra que eles começou e está ficando tão bonita. Permita fazer mais uma, Vanderlan. Nós temos configurações diferentes nos clubes pelo Brasil. Alguns presidentes são remunerados, outros não. Você é a favor de que o presidente do Goiás Esporte Clube, que aí coloca um pouquinho da minha opinião, tem que chegar lá 8 horas e ficar até o último funcionário sair, às vezes tem que ficar à noite porque tem jogo, porque tem que sair para jantar com um empresário para definir uma contratação, que esse dirigente, que o presidente do clube seja remunerado? Olha, eu não tenho opinião própria de ser, mas eu confesso a você que eu estou lançando minha candidatura com esse compromisso de não ser remunerado. E você vai ter esse tempo para ficar no Goiás? Tem, eu terei sim, porque a paixão, eu já tenho nossos controle todo da nossa empresa, eu tenho o apoio do meu filho, que já propôs, que caso a gente for eleito, ele vai assumir a direção da nossa empresa, certo? Agora é lógico, qualquer administrador sendo capacitado, sendo talentoso e conhecedor de administração, ele não precisa ficar 24 horas em cima da sua empresa. Eu, por exemplo, tenho uma empresa que eu moro aqui em Goiânia, ela está em Quirinópolis, e eu administro ela com competência, certo? Não precisa vazar à noite, não. Se for organizado e planejado, você tem elementos para fazer o trabalho que é preciso, mas não precisa ficar 24 horas lá. Lógico, pelo o tempo que for possível, eu estarei dentro da sede e acompanhar o Goiás Esporte Clube, o tempo que for necessário. Eu sei que no começo vai exigir muito, e para isso eu já preparei tanto a direção, meus administradores de empresas, gerentes, etc., como também meu próprio filho, que mora nos Estados Unidos, que já trabalha com café, ele está disposto a vir me ajudar aqui, cuidar dos nossos negócios, que eu acho que ele é competente o suficiente para administrar. Quem sabe até melhor do que eu, é o que eu torço para isso acontecer. O Evandro Gomes também tem os questionamentos. Pois não, Evandro? Cumprimentos aí ao Vanderlan Alcântara, meu ilustre amigo. Vanderlan, nesse universo de 251 votantes que tem o Goiás, você conversou com quantos deles? Aqueles que assinaram, te pediram alguma coisa em relação à administração? E quais argumentos usaram aqueles que não assinaram a chapa para você? Como é bom te ouvir. Gosto muito de você. E estou com saudade do nosso capitão lá. Eu não estou voltando, eu sei que eles voltaram a jogar futebol lá, mas eu não volto não. Eu estou naquela faixa etária de perigo, então eu estou um pouco afastado. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos, tá, Vandinho? Vandinho, desses 250 que conselheiro, confesso a você que eu não conversei a não ser com 2 grandes amigos meus. 2 grandes amigos que eu tenho liberdade de falar sobre a eleição, mas também não exigi, só falei que eu era um pré-candidato, que se eles quisessem me apoiar, gostaria, e se eles pudessem assinar, melhor ainda. Todos 2, que eu não queria citar os nomes aqui, que a pessoa quase igual irmão meu, falou assim que já tinha assinado, porque quando chegou o meu conhecimento para pegar a assinatura, ele já tinha assinado. São pessoas extremamente muito confiável. Eu tenho certeza que eles votar, se caso registrar essa chapa, eles vão votar. E não só votar, como eles estão pedindo voto para mim. Agora, por que não procurou os outros? Porque quando eu aceitei esse desafio para ser candidato, eu falei com o pessoal da minha chapa que eu aceitaria. Mas eu ia ter que organizar minha empresa, dedicar minha empresa lá, e que eles ficariam incumbidos de procurar esses conselheiros para assinar. Certo? E eu só pude botar tempo disponível há uma semana atrás, que eu fiquei à disposição para procurar. Mas aí eu fiquei sabendo que já tinha 200 e tantos assinados pela outra chapa, eu não fui atrás de ninguém. Agora, aproveito a audiência dessa emissora, que chega em todos os cantos, eu tenho certeza que a grande maioria do conselho está ouvindo, aqueles que ainda não assinou, que talvez pode dar uma chance, nós estamos dispostos a disputar isso aí. Faça a sua parte, conselheiro. Quem sabe você poderá ser mais feliz do que está sendo hoje. Mais uma, Evandro.
Não, aqueles que você conversou com 2, né? Mas teve argumentos assim para não assinar para você? Teve. Algum? Teve sim. Ele falou que não poderia assinar em consideração seu alheio, certo? Que deve favores, etc. E que não poderia assinar. E que a assinatura ia ser transparente, todo mundo de casa sabendo, mas que o voto era secreto e tinha certeza e podia confiar nele que ele votaria em mim. Vanderlan, partiu diretamente de quem a negativa para que você pudesse assistir o jogo da Serrinha contra o Palmeiras? Diretor social. Quem que é? Nem sei. Quem é o diretor social? Montes. É o Aladino Montes? Aladino Montes, isso mesmo. Tá legal. Outra pergunta. Pois não, André? Ô, Pasquetto, só um detalhe aí, mas aí eu nem sei se é essa linha aí, Vanderlan, mas com a pandemia houve uma redução, né, do número de pessoas da direção que podem entrar no estádio e ver jogo. Houve uma redução radical, tanto é que vira e mexe lá no cabine da direção do Goiás, só ficam 3 pessoas. Às vezes o presidente, às vezes o Ailê, às vezes o Osmar, às vezes o Arley. Existe essa redução. Eu não sei se foi por causa disso que de repente o Vanderlan não teve acesso ao estádio. Foi no dia do jogo isso, Vanderlan? Foi no dia do jogo. E de forma antecipada, você tentou ir, tipo assim, gente, eu quero ir lá a tal jogo, assistir o jogo, ou você foi na hora do jogo pro estádio? Houve um comunicado antes? Porque existe essa redução com a pandemia. Não é eu chego lá, eu quero entrar no estádio, não é assim. Pela pandemia, o Pasquetto, houve a redução. Claro. E pessoas têm acesso ao estádio. De repente, o Aledino, ele só cumpriu, né, ali uma ordem da CBF, pelo fato do Vanderlan não estar credenciado para ficar no estádio. Então, houve de forma antecipada esse comunicado seu, que você gostaria de ir ao jogo, desse jogo? Realmente, eu cheguei, a última hora, eu cheguei de Quirinópolis, já quase na hora do jogo, né, e por um acaso pensei que estava passando por perto, eu falei, vou tentar, né, assistir o jogo, que eu estava muito tempo sem ver presencialmente nenhum jogo. E existe todo um protocolo de credenciamento, né? Às vezes, por exemplo, até mesmo nós da imprensa, quando teve um jogo que o André não pôde trabalhar, ele já estava credenciado. Para que eu possa fazer uma alteração, existe todo um protocolo, né? Pelo menos assim, o Goiás me parece ser um dos poucos clubes no Brasil que respeita, porque você vê outros jogos, né, outros clubes e, me desculpa o termo, é uma farra do boi, né? Os estádios assim com vários e vários dirigentes, torcedores mesmo frequentando os estádios. Não, desfeita a dúvida aqui, uma última colocação da minha parte, Vanderlan. Eleição para o Conselho Deliberativo. Vocês acham que essa semente plantada agora, caso, e aí independe de ser inviabilizada a eleição, a candidatura para a executiva. Mas o grupo se fortalece, se mantém para o Conselho Deliberativo. Você acredita que isso possa acontecer, já que não terá a figura do Ailê Pinheiro como candidato? Ele não pode mais e já disse que não será? Com certeza, como nós falamos no início, né? Está plantada uma sementinha aí. O Charim foi muito feliz, certo? A gente poderá fazer um movimento, quem sabe, né? A gente poderá fazer alguma parte dessa chapa do conselho, certo? Eu, sinceramente, estou disposto a lutar pelo Goiás, seja na executiva, no conselho, de qualquer forma. Eu gosto do Goiás, sou apaixonado por Goiás e com certeza a gente não vai desistir do Goiás. Tá legal, 12h20, eu vou fazer uma última... Não, só porque ele já respondeu a pergunta aqui do Alexandre, do Nação Esmeraldina. Ele fazia essa pergunta, se eles vão continuar nesse movimento, sendo vitorioso, claro, tem que continuar. Claro. Ou, se o grupo for derrotado, né? Se o grupo vai continuar. Então, acho que está respondido, o Vanderlan já respondeu. Bom, mais uma pergunta para cada um dos nossos comentaristas. Agora eu começo com você. Evandro Gomes, estamos aqui com o Vanderlan Alcântara, da chapa União Esmeraldina. Bom, eu quero apenas desejar uma boa sorte para o Vanderlan. Eu conheço o Vanderlan, eu sei da capacidade que ele tem como administrador, embora não tenha uma vivência muito grande como dirigente de futebol, mas quando a pessoa sabe administrar alguma coisa na vida, e ele sabe como poucos que é um empresário vencedor,
naturalmente que ele ganhará a experiência necessária, caso seja eleito, para gerir bem esse mandato possível como presidente do Goiás. Então, Vanderlão, o que eu posso desejar a você, meu amigo, é boa sorte, que aconteça a eleição sem brigas, sem encrencas. Eu até te pergunto o seguinte: caso você não consiga registrar sua chapa para entrar na disputa, você continuará o mesmo frequentando o Goiás como sócio, como conselheiro? Não sei, me parece que você é apenas sócio nesse momento, já não é conselheiro, não é? O que seria do seu futuro como homem ligado ao Goiás? Vandinho, você pode ter certeza que nem que seja para me voltar para a arquibancada, ser um torcedor como eu sempre fui, eu nunca vou abandonar o Goiás. Esse Goiás me fez eu viajar muitas vezes 300 quilômetros de Fusca, de Quirinópolis, aqui para assistir um futebol. Muitas vezes. E não é agora que eu moro em Goiânia, estou aqui perto do Goiás, vou abandonar o Goiás. Só deixo de frequentar o dia que me impedir. E eu acho que isso aí não vai ter. Por mais que seja rígido a liberdade de entrar na sede do Goiás Esporte Clube, pode ter certeza que eu vou sempre tentar. Porque você sabe, time de futebol a gente não muda muitas coisas, mas time no futebol. E eu tenho um sangue verde, sou apaixonado pelo Goiás e eu nunca vou abandonar o Goiás, vou estar sempre junto. José Carlos Lopes, o seu questionamento agora para o Vanderlan. Pois é, tá só entre amigos, né? O Vandinho pergunta ele lá, pergunto eu, então. Mas vamos fazer uma pergunta mais dura pro Vanderlan agora. Um abraço aqui pro Lélio, o dentista, tá te mandando um abraço aqui, Vanderlan, está torcendo muito para você conseguir as assinaturas. Na verdade, a pergunta é sobre eleições mesmo. Você defende que esse colégio do Goiás tem que ser ampliado. Você defende ele para os sócios proprietários do Goiás, até o limite dos sócios proprietários, hoje são 720, 700 e poucos torcedores, ou isso chegaria para o torcedor também, aquele sócio torcedor que não é o sócio proprietário do Goiás? Como é que você vê, como é que você defende o futuro do Goiás, a escolha do presidente executivo e do conselho? Toda aquela pessoa que está cadastrado dentro da Secretaria do Goiás, eu acho que ele tem o direito, desde que ele está apto a votar. É lógico que existe uma sociedade, tem taxas a ser cumprida, né? E eu sou a favor, independente, sócio, torcedor, sócio, todos. É uma democracia, né? Democracia. Eu gostaria que, se um dia eu fosse presidente, abriria para todas essas pessoas. Tinha sua pergunta para o Vanderlan. Primeiro, já desejar boa sorte para o Vanderlan. Tomara que você consiga aí participar da eleição. E no seu plano de governo também você fala muito de uma comissão permanente para o Goiás, fala de ex-jogadores serem melhores utilizados. Você já tem esses nomes desses ex-jogadores, além do Luvanor, que fariam parte dessa comissão dentro do Goiás? Ah, com certeza. Uma coisa tinha que ser feito. Certo? Tem que ser feito. Esses ídolos que passou pelo Goiás, igual o Lincoln, Luvanor, Cacau, tantas outras pessoas que fez muito pelo Goiás. Hoje você chega no Goiás, você não vê um pôster deles lá dentro. Existem várias homenagens com outras pessoas que ajudou, certamente ajudou, mas aquele símbolo maior que é o atleta, é o ídolo, não tem. Isso aí é uma das coisas que está na nossa meta, homenagear esses craques, essas pessoas que trouxe para nosso torcedor alegria, certo? Trouxe resultado, trouxe patrimônio. É o caso do Luvanor. Olha o patrimônio que o Goiás tem. Graças a quem? Grande parte é o Luvanor. Você entra no Goiás, você não vê um pôster, não vê uma homenagem ao Luvanor. Então, acho que é falta de respeito até. Eles tinham que ver com mais carinho essa situação. Tinha você como ídolo que foi do Vila Nova. Eu tenho certeza que eu não conheço o Vila, desculpa se eu estiver enganado, mas eu tenho certeza que o reconhecimento deve ter lá no Vila Nova. Alguma coisa tem homenagem a você lá, certo? E dentro do Goiás não existe nenhuma homenagem a um jogador ou aos ídolos lá. Então isso, e com certeza, se eu tiver a oportunidade de dirigir, vai ter um museu, vai ter uma sala de homenagem aos nossos ídolos. Charlie Pereira, para a gente encerrar. Vanderlan, você chega para essa reta final de eleição com sentimento de que, se pudesse voltar atrás, não teria entrado?
difícil essa resposta, Charlinho, que se eu fosse obedecer às minhas pessoas que mais gostam de mim... Porque eu pergunto, porque você demonstra nesse momento, pelas palavras, de que é uma situação irreversível. Você não vai atingir o número necessário de assinaturas. Aí talvez você esteja evidentemente frustrado por não ter conseguido êxito, mas também talvez você esteja machucado por tudo que aconteceu entre o dia que você colocou seu nome como candidato até hoje, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, você chega com esse sentimento de que não deveria ter entrado? Talvez 90% sim. Principalmente porque os conselhos que vieram me dar foram pessoas altamente confiáveis e que gostam de mim, certo? Mas depois que eu assumi, é difícil a gente falar um não, né? Desistir, e fica um pouco, talvez, desmoralizado, né? E eu entrei no barco, sou o último a sair do barco. Isso eu propus para minha chapa, não vou desistir, certo? Então eu não sinto talvez preocupado, até porque hoje, Charles, pra você ter ideia, nós estamos passando um final de ano longe da família. Minha família está tudo reunido e eles sentem minha falta. E eu não pude fazer esse compromisso. Então isso me dá uma dorzinha no coração, saber que eu poderia estar com a minha família. Eles moram todos nos Estados Unidos, certo? Estão lá. Todo final de ano eu passo com eles. Quer dizer, esse conselho que meus amigos me deu, que eu não obedeci, eu quero pedir desculpa, porque eu estou sentindo na carne já o sacrifício, certo? Mas pelo fato de eu ter aceitado, agora é muito difícil falar que eu arrependi. Eu não arrependo. Até porque amanhã ou depois eu tenho certeza que essa pessoa que tem consideração comigo vai ter mais respeito comigo. Minha família vai ter orgulho, porque eu não sou homem de mudar de opinião. Eu tenho minha personalidade própria, né? E com todo respeito eu tenho as pessoas, mas eu decidi, não é? O Lopim mesmo sabe da minha forma de agir. Vanderlan, fiz várias perguntas, Pasqueto, obrigado, só a última minha agora de fato. A gente percebe pela sua oratória, a sua sinceridade, né? O seu amor pelo Goiás, né? Isso é fato, eu senti isso na entrevista contigo. E em cima disso, até me reporto aqui a colocação das cadeiras. Você falou, não fui convocado para abraçar a causa. Paulo Rogério, aí a carteirinha aqui, ó, de sócio proprietário do Goiás. Vanderlan, 23/11, a data de nascimento sua, né? Número 448. Você tinha cabelo. Você sendo convocado, intimado, porque eu respiro Goiás e eu vejo dessa forma. Eu imagino que quarta-feira teremos a aclamação do Paulo Rogério Pinheiro. Sendo convocado pelo Paulo Rogério Pinheiro, certo? Vanderlan, vem pra cá. Você quer o bem do Goiás? Me ajude também nos próximos 3 anos. Você estaria à disposição para abraçar a gestão Paulo Rogério Pinheiro, para ir de fato para dentro do Goiás, colaborar com o Goiás, se você for convidado, convocado para a guerra, para a batalha? Bom, primeira coisa, eu quero mandar uma mensagem para o Paulo Rogério, que quando nós formamos essa chapa, não era para fazer uma oposição. Nós colocamos a União Esmeraldina. Nós queremos união, certo? E seria muito difícil eu falar para ele que seria ir lá para dentro, já que ele vai administrar. Eu não vou falar que não entro, mas fico um pouco constrangido. Que eu tenho uma proposta quase em comum com ele. Tanto é que nós apresentamos nossa proposta inicialmente em público e ele apresentou a dele praticamente igual, que era futebol, etc. Tal. Então eu acredito só que ele não vai precisar de mim. Ele tem a competência. Paulo Rogério é um menino administrador, competente, certo? A única coisa que eu poderia aconselhar, se ele que me permite aconselhar, é não deixar interferência de tantas pessoas que não precisam interferir. Se ele administrar da forma que ele administra as coisas, as obrigações que ele tem nas empresas dele, ele vai fazer uma bela campanha, vai fazer uma bela administração. E eu acho ele muito inteligente. Aliás, eu tenho que falar que ele tem muito mais conhecimento do que eu, e está lá há quanto tempo? Eu só sei que eu tenho confiança em mim,
Eu sei que eu sou capaz, mas eu sei que muitas coisas que ele pode adiantar antes que fosse no meu caso. Certo? Se eu fosse presidente, ele tem mais competência e mais eficiência, não vou falar competência não, mais eficiência do que eu, porque ele está integrado de todas as situações lá dentro do clube. Eu não estou, então eu teria que entrar, verificar tudo, para depois talvez agir para não errar, né? Então, eu queria aproveitar a oportunidade de dizer para vocês, eu acredito no proposta dele. Basta deixar ele trabalhar. Basta deixar ele trabalhar. Eu queria aproveitar uma oportunidade também, que já está encerrando o programa, sabe? E vir em público, pedir desculpa de um pronunciamento que eu falei em resposta ao seu Ari Pinheiro. E quando ele incluiu uma pessoa, falou da nossa chapa, que poderia ser aventureiro e outras palavras a mais, eu sei que não era dirigido, hoje eu sei que não é dirigido a mim. Certo? Mas o público, o torcedor, de modo geral, que não me conhece, poderia pensar que era a mim. Certo? Então eu respondi, talvez até com certo respeito, desrespeitando o seu Ali, que é um senhor de idade, que merece todo o meu respeito, pedi desculpa em público, sabe? Que eu não devia falar para ele. Porque o que ele fez em 50 anos, eu faria em 3 anos. Talvez muita audácia da minha parte, mas longe de querer ofender. E eu tenho humildade e princípio e berço para saber quando eu erro. E eu queria pedir desculpa no ar para ele. Certo, senhor Ari? Eu peço desculpa, mas você pode ter certeza que se eu for presidente do Goiás um dia, eu vou ser campeão brasileiro. Isso aí eu tenho certeza, que tem Deus do meu lado e sempre me protegeu todos os objetivos da minha vida que eu alcancei. Então eu agradeço e peço novamente, mais uma vez, senhor Ari, uma desculpa o que eu falei para o senhor. É isso aí, Vanderlan, muito obrigado. Obrigado aqui ao Lopes, ao Tim, ao André, ao Charlie e também ao Evandro Gomes. Amanhã, sabatina... Pois não, Evandro? É só para transmitir ao Vanderlan, um abraço dessa turma nossa aí, que tem umas 30 mensagens aqui, desse pessoal nosso aí que joga futebol nos finais de semana, lá do Sucatão, cumprimentando, desejando boa sorte para o Vanderlan. E entre eles, o Vanderlan, está o nosso queridíssimo Walter Gaston, o mais experiente da equipe, que está aniversariando nesse dia, a quem cumprimentamos efusivamente, com um abraço carinhoso. Você conhece muito bem o Gaston, que está te mandando um abraço também. Parabéns para ele, que ele tenha vida longa, sempre com aquela saúde, jogando firme com a gente lá nos finais de semana. Vandinho, eu já mandei a mensagem para ele cumprimentando e até fiz um apelo, né, de ser menos rígido na zaga lá, porque você sabe que eu sou um centroavante meio frágil e ele chega junto, mas Deus abençoe ele, que ele seja feliz com ele e toda a família. Feliz aniversário, Gastão.